Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus esteja com o seu coração, amém? Hoje nós continuamos nossa jornada pela carta de Paulo aos Gálatas. O tema dessa série de mensagens é Voltando ao Evangelho, Descomplicando a Fé, porque é justamente isso que Paulo está fazendo aqui com os irmãos daquela região da Galácia. Ele está descomplicando aquilo que outras pessoas estavam tornando tão complicado e que deveria ser tão simples, o ponto de cada cristão da Galácia se apegar com amor, paixão e viver a vida cristã com todo o entusiasmo possível. E aqui, hoje, a partir do capítulo 4, nós começamos uma caminhada rumo ao topo daquilo que nós vamos definir como o Everest desta carta. Nós começamos a subir esse Everest, então você não vai querer perder aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração a partir desse domingo e a partir dos próximos domingos, aqui nesta carta tão maravilhosa que o Senhor inspirou Paulo a escrever. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre a conversão genuína, o poder dessa conversão. Nós vamos falar sobre a vida antes da conversão e a tendência que nós temos de voltarmos a praticar coisas estranhas ao Evangelho e que faziam parte de uma antiga forma de pensar. E nós vamos também tratar um pouco a respeito de um coração convertido. Depois que você entende o que é conversão, o que verdadeiramente é a conversão, o que é ter o coração convertido, como na prática algumas coisas podem mudar na nossa maneira de agir, atuar, como crentes em Jesus, como pessoas que realmente acreditam na morte e ressurreição e na pessoa de Jesus como nosso único e suficiente Salvador. É importante, irmãos, antes de começarmos aqui, entendermos o que é conversão. Porque muitos pensam que conversão é você sair de uma religião e aderir a uma nova religião, né? E então, quando você sai de uma religião e você adere a uma nova religião, então você é convertido. Geralmente, evangélicos gostam muito de usar esse termo, né? Eu sou um convertido, ou eu estou trabalhando para a conversão dos meus familiares ou de alguns amigos. É importante entendermos aqui essa noite que conversão não significa mudança de religião. Conversão não significa você deixar um sistema religioso e aderir a outro sistema religioso. Nas Escrituras, conversão significa você mudar a rota da sua vida e direcionar a sua vida para Cristo. Então não é a conversão a uma nova religião, mas é uma conversão a uma pessoa, a pessoa de Jesus. Por quê? Porque pode ser que nós tenhamos muitas pessoas que precisam se converter fora do movimento evangélico, mas também é importante lembrarmos que talvez existam muitas pessoas que precisam se converter dentro do movimento evangélico, dentro das nossas igrejas. Pessoas que estão arroladas no hall de membro das igrejas. Pessoas que talvez já participam há 5, 10, 15, 20, 30 anos de uma igreja, mas que conseguiram adequar, organizar a sua vida religiosa pautada apenas no sistema religioso ao qual passou a fazer parte em alguma época da sua vida, mas não direcionou o seu caminho para a pessoa de Jesus.
para aquele que é o único Salvador. Então, a regra hoje aqui é entendermos conversão como essa mudança de caminho, essa mudança de rota, para uma nova rota que se choca com a pessoa de Jesus, onde nós vamos nos encontrar no fim dessa rota com Jesus. Por isso nós vamos nos lembrar de Paulo dizendo: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, Cristo Jesus. Então, ele está com os olhos fixos em Jesus. A rota dele de colisão é Cristo Jesus. O alvo dele é Cristo Jesus. A linha de chegada dele é Cristo Jesus. Esse é o caminho, essa é a rota, essa é a jornada daquele que passou pela conversão. Então, o que significa ter essa experiência de conversão? O que isso traduz para nós? O que isso nos possibilita? Qual é o status que nós ganhamos ao nos debruçarmos na fé cristã e experimentarmos essa nova, genuína conversão? Paulo começa aí, e eu peço você para acompanhar a leitura comigo, em Gálatas, no capítulo de número 4, é onde nós vamos trabalhar o texto hoje. E vamos lendo à medida em que conversamos sobre o que Paulo quer nos ensinar. Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1. Palavras de Paulo apóstolo. Diz aí: digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Paulo está pegando uma figura do dia a dia ali. Ele está agora falando para os Gálatas, explicando para os Gálatas o real status deles na sua relação com Cristo, na sua relação com Deus. E para isso ele vai ilustrar. Ele vai pegar agora a imagem de um herdeiro. E ele vai dizer, não é um herdeiro dos nossos dias, é um herdeiro dos dias de Paulo. E nos dias de Paulo, o herdeiro, ele só conseguia ter o status de homem ou de homem maduro para assumir a herança depois dos 25 anos de idade. E nesse processo, mesmo que o pai tivesse morrido, ele tinha que passar por duas etapas. A primeira etapa era a etapa de um pedagogo, que o acompanhava até os seus 14 anos. E depois a segunda etapa era de um curador, que o acompanhava dos 14 aos 25 anos. E só então, depois dele alcançar essa maioridade, é que ele podia realmente assumir essa herança. Paulo então está dizendo assim, olha, um herdeiro, enquanto não atinge a maioridade, ele é como um escravo. Em que sentido? Ele não pode fazer o que quer com a herança. Ele está debaixo da autoridade do dono da herança, do proprietário ou do pai, da mesma maneira que o escravo está sujeito à autoridade do pai. Ele não se difere, mesmo que um dia ele se torne dono, ele se torne proprietário, mesmo que ele seja filho direto do proprietário. Na prática, ele está debaixo das mesmas leis, das mesmas regras, não é a vontade dele que vale é a vontade do pai, que define, no fim, quando é que vai acontecer essa maioridade, ou vai dizer assim, tá bom, não vai ser com os 25 anos, você já é maduro o suficiente com 20, pode assumir aí a liderança da família, ou pode assumir, você não vai assumir com 25, você vai assumir só com 30, porque você ainda é muito infantil, né? Então, ele está debaixo dessas regras. No versículo 2 ele diz, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai.
Ele está sujeito a essa etapa. A etapa primária do pedagogo, que ensina, que corrige, que o leva para a escola, e depois, numa segunda etapa, de um curador, que vai tentar levá-lo a uma maturidade, a fazer com que ele entenda a administração das fazendas, a administração dos recursos que o pai possui, até que ele seja capaz de assumir as responsabilidades. No versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Ele vai dizer, como esse menino que é herdeiro e está debaixo do domínio das regras e da autoridade desse pai, nós também estávamos debaixo da autoridade das leis e das regras, porque nós éramos menores. A lei, ela servia como esse pedagogo, e também servia como esse tutor ou esse curador que me levava até a maturidade, ou pelo menos tinha a intenção de me levar à maturidade, mas nunca conseguiu. Porque o tempo inteiro estava reprovando. O tempo inteiro me dizia que eu era inabilitado. Então, eu estava como escravo de tudo isso aí. Escravo dos princípios elementares. O que são esses princípios elementares? Nós temos algumas possibilidades. A primeira aqui é o beabá. Sabe, é o ABC. É o ABC da fé. Sabe, quando nós éramos menores, ou seja, quando nós éramos crianças na fé, nós estávamos sujeitos ao ABC da fé. Aquelas leis que diziam, você pode fazer isso, você não pode fazer isso. Você quer agradar a Deus, você precisa fazer esse ritual. Você precisa guardar esse dia sagrado. Você precisa se abster de alimentos, porque essas eram as regras para as crianças na fé. Mas também princípios elementares representam todo um conceito de espíritos enganadores que agiam para aprisionar pessoas em um tipo de fé contraposta ao Evangelho. Ou pelo menos um tipo de fé diferente do Evangelho. Por quê? Eles acreditavam muitas vezes que existiam forças superiores a eles que precisavam ser apaziguadas por meio de sacrifícios, por meio de uma série de recursos, eventos e rituais para que eles pudessem ser bem-sucedidos. Aí Paulo está falando, isso é meninice. Você acreditar que você pode agradar a Deus, ou você pode manipular os poderes divinos a seu favor, por meio de rituais, por meio de uma obediência cega, a um monte de faça ou não faça, você está enganado. Não é assim que você estabelece relação com Deus. Não é assim que você estabelece nem relação com o Pai. Não é só porque a relação entre pai e filho não se estabelece apenas em faça ou não faça. É muito mais profunda. É uma relação de respeito, é uma relação de amor, é uma relação de cuidado, é uma relação de zelo. É uma relação onde os dois estabelecem profundo amor como base dessa relação. E não apenas faça ou não faça. Então ele vai continuar. Nós estávamos presos, então escravizados, em grilhões nesse tipo de pensamento. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então ele vai falar, olha, chegando à plenitude dos tempos. Irmãos, isso aqui é fantástico. É maravilhoso o que Paulo está falando. Olha, quando nós éramos crianças, Deus, então, deixou as suas regras, e nós ainda tínhamos um pensamento torcido a respeito daquilo que Deus deixou para nós.
porque nós começamos a acreditar e a criar uma série de rituais, eventos e conceitos diferentes daquilo que Deus gostaria que nós tivéssemos como formato de relação com Ele. Mas, vindo à plenitude dos tempos, olha, o Pai estabeleceu o tempo da maturidade. O Pai olhou para nós como herdeiros e falou: agora vai chegar o tempo da maturidade. E quando é o tempo da maturidade? O tempo da maturidade é o tempo em que Deus enviou o seu Filho. Olha, nós não podemos e não precisamos mais viver como crianças. Agora está na hora de amadurecer. Agora está na hora de crescer. Os convertidos em Cristo são pessoas que agem com maturidade de fé, com maturidade na sua relação com o Pai, com maturidade na sua relação com o ser divino, a partir da relação com Cristo. Mas, olha só, essa plenitude dos tempos fala muito mais. Fala muito mais, porque nos fala a respeito de um tempo apropriado que Deus estabeleceu para que isso acontecesse. E para que isso acontecesse, Deus, na sua soberana vontade, criou uma série de eventos cósmicos no aqui e agora, no espaço e no tempo, para fazer convergir todas as coisas para o surgimento desse tempo, dessa plenitude dos tempos. O que eu estou querendo dizer? Deus, lá em Abraão, chamar Abraão: olha, vem aqui, Abraão, agora você vai ser meu amigo, e a partir de você eu vou construir uma nação. Há 1800 anos antes de Cristo. E aí ele fala: Abraão, olha, deixa eu falar com você, mais uma coisa, você vai ter um filho, e esse filho vai ser o filho da promessa, mas eu não vou chamar só você, Abraão, porque no tempo de Abraão, Deus era Deus de um homem só. Mas aí nasce Isaac, e agora, naquele tempo, Deus é Deus de 2 homens. E nasce Jacó. E até que Jacó experimenta a conversão, ali no Vale do Jaboque, ele não era um servo de Deus, mas ele experimenta. E aí ele se torna servo de Deus. E Deus é Deus de 3 homens. Cresce a família. Jacó tem 12 filhos. Esses filhos têm outros filhos. E a família de Jacó começa a crescer, ao ponto do povo, quando desce para o Egito, eles estarem em torno de 70 pessoas. E vai todo mundo para o Egito. E quando chega no Egito, ali debaixo da asa de José, José cuida deles, mas José morre. E aí vem Faraó e se apodera daquelas pessoas e colocam os judeus para trabalhar forçado nos seus campos, fazendo tijolos, fazendo construções. E de 70 pessoas, durante 400 anos que eles ficaram presos, eles saem dali em mais ou menos 2 milhões de pessoas, seguindo um homem chamado Moisés. E chega então o tempo em que Moisés, no pé do monte, distribui a eles algumas leis e faz de um povo uma nação. Porque nação não é simplesmente um povo. Nação é um povo que está debaixo de leis que o organiza. E faz isso. E depois desse processo, nós temos um processo onde o povo de Israel começa a conquista da terra, e Deus faz o povo conquistar a terra prometida, e depois o tempo dos reis, e você tem reis bons e reis maus. E por causa da maldade daqueles reis, Israel é levado cativo para a Babilônia, e você tem um primeiro grande império. Ou, na verdade, antes, até o Império Assírio, que conquista a parte norte de Israel primeiro. E depois a parte sul é conquistada por Babilônia, numa segunda etapa. Mas Babilônia cresce, fica frondosa, mas cai aos pés de um outro povo que não tem nada a ver com Israel, os medos e os persas. E os medos e os persas conquistam todo aquele território, e surge um homem nessa história toda, chamado Alexandre.
Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande começa a conquistar todos os territórios da Pérsia e conquista o Império Persa. E aonde ele vai, ele diz aos povos, ok, vocês podem viver, mas vocês vão falar a minha língua, o grego. Falam grego. Vocês vão falar a minha língua, o grego. Isso ficou chamado como processo de helenização. E ele estabelece todo esse processo de helenização, onde você impõe a língua, logo você impõe cultura. Passa o tempo, o Império Grego cai porque racha. Alexandre o Grande vive pouco, vocês sabem. O império dele é dividido em 5, logo em 4, logo vem um outro império surgindo, o mais forte, o mais potente de todos, o Império Romano. E nós conhecemos esse império como Império Greco-Romano, porque militarmente era romano, mas culturalmente era grego. E eles fizeram coisas fantásticas. Eles criaram correio, eles criaram estradas. Olha só, eles tinham um sistema de navegação que facilitava o acesso das pessoas aos lugares mais longínquos do império com muita facilidade. Sabe aquele caminho? Toda a estrada, todos os caminhos levam a Roma. É verdade, porque todas as estradas levavam a Roma. Saíam de Roma, para quê? Para facilitar que o seu exército chegasse o mais rápido possível em todos os rincões. E qual é a importância disso para nós? Muita. Porque foi por causa de tudo isso que nós recebemos o Evangelho. Sabe por quê? Porque o Evangelho que nós estamos lendo hoje foi escrito no grego. Sabe por quê? Porque Paulo usou o sistema de correios da época. Paulo usou o sistema de navegação da época. Paulo usou as estradas da época. E isso facilitou com que a mensagem do Evangelho alcançasse os 4 cantos do império. O que isso significa? Que Deus, na sua soberana vontade e no seu soberano poder, Ele age organizando todas as estruturas, sejam reinos, sejam governos, sejam poderes, seja um mapa político mundial. Nada disso foge da organização de Deus para alcançar o seu grande propósito de salvar pessoas. De salvar pessoas. Deus organiza todas as coisas. E às vezes nós ficamos pensando, Deus, o Senhor está vendo o meu problema? Deus, o Senhor está vendo a minha dificuldade? Achando que Deus não pode lidar com as nossas pequenas dificuldades. Mas nesse texto, Paulo está falando, olha o que Deus fez. Ele fez acontecer a plenitude dos tempos. Para que tudo isso fosse apropriadamente acontecendo até chegar nos nossos dias. Ele vai falar, olha, ele enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Ele nasceu de Maria, e nós vamos falar um pouquinho mais sobre a gravidez no final. Ele nasceu também debaixo da lei. Sabe, dessas leis que vocês estão querendo voltar, Jesus nasceu debaixo dessas leis, mas com uma finalidade: redimir os que estavam sob a lei, salvar os que estavam sob a lei. Ele nasceu debaixo da lei, ele cumpriu a lei para nos tirar do jugo da lei, para nos comprar de volta desse jugo da lei. Por isso ele morreu na cruz, para que recebêssemos a adoção de filhos, para que nós pudéssemos nos tornar filhos adotados, mas tão legítimos quanto o nosso Senhor, a ponto de sermos herdeiros e co-herdeiros de tudo o que Deus tem e daquilo que Cristo recebeu. Então nós recebemos isso ao experimentarmos a conversão, um status de filho. Aí por isso ele vai dizer, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, Pai. E porque agora vocês foram adotados, e porque nós fomos adotados, existe aqui o Espírito de Deus,
que agora trabalha no nosso coração, muda a nossa maneira de entender a nossa relação com Deus. Nós não somos mais aqueles que vivem como escravos, como criancinhas, debaixo de uma lei pesada. Agora nós somos homens e mulheres maduros, que podem se relacionar com o Pai em uma profundidade qual nunca antes foi experimentada, porque Ele fala, Abba. E é como Jesus se relacionava com Deus. Ele falava, o meu Abba. O que é Abba? Não é só pai. A tradução não é só pai, mas é o paizinho. É quando o Davi chega para mim correndo e vem e fala assim, papai. Sabe, não é só aquele pai. É o papai. É o papai com todo o afeto, com toda a ternura, com todo o amor, com todo o respeito, com todo o cuidado que um filho pode ter. É esse tipo de experiências que nós temos com Deus, a partir da conversão. Agora somos filhos amados e podemos amá-lo. E nós podemos ver algo fantástico aqui, que é a ação da Trindade Santa. É Deus quem envia Jesus, é Jesus quem morre na cruz, mas é o Espírito Santo de Deus que aplica aos nossos corações a obra de sacrifício de Cristo para transformar a nossa vida, para que nós possamos experimentar essa realidade do novo nascimento, da adoção. Somos adotados porque o Espírito de Deus está trabalhando em nós. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha que grito grandioso de Paulo. Você não é mais escravo. Você não precisa mais viver aqueles rituais, tentando agradar a Deus, porque você está com medo. Você está com medo da sua relação com Ele. Tentando agradar a seres sobrenaturais. Porque existe um pavor dentro do coração humano de se relacionar com seres divinos por causa da sua pequenez. Então tenta agradar de todas as formas. Nós não precisamos voltar àqueles métodos antigos. Não. Nós temos agora um novo e vivo caminho, Jesus Cristo. E você já percebeu como é fácil voltarmos a esses velhos caminhos? Já perceberam como está na moda, dentro das igrejas, nós termos utensílios do templo de Salomão? Quando não muito, as pessoas gostam de ir no próprio templo de Salomão, né? Está na moda. Está na moda colocar um véu. Está na moda usar o termo, faça um sacrifício. Está na moda as pessoas colocarem uma arca da aliança, passando na igreja e as pessoas tocando, pondo a mão, quando nem lembram que a Bíblia diz que se fosse a arca da aliança, de fato, ela ia morrer na mesma hora, fulminada, porque não podia ser tocada. Como é moda essas coisas. Nós usarmos os termos do Antigo Testamento, o meu sacerdote. Né? Como se os líderes religiosos fossem algum tipo de guru que intermediassem a sua relação com Deus. Não! Para! Agora nós temos livre acesso. Agora nós temos essa relação, a relação do paizinho, a relação de amor, a relação genuína com Ele. Mas nós voltamos com muita facilidade às vidas, aquilo que é antigo. Olha o que Paulo vai dizer. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Quando vocês, lembra da vida antiga de vocês? Vocês tinham uma relação com uma série de ídolos que não eram deuses, mas que dominavam vocês. E esses ídolos podem ser, sim, conceitos divinos trazidos de outra religião. Conceitos de relação com uma série de entidades espirituais que as pessoas trazem de outras religiões e às vezes querem viver essas mesmas realidades dentro do cristianismo.
como alguém que vem do Espiritismo e aí faz uma obra para que o Espírito cumpra a sua vontade, e isso é muito comum dentro das igrejas hoje, né? Dê a sua oferta para que o Espírito faça a sua vontade. Ou o pai de santo que dá ordem ao Espírito para que o Espírito faça o que ele quer. Hoje em dia você tem os pastores dando ordens ao Espírito de Deus para que o Espírito faça isso ou faça aquilo. Né? Então, nós começamos a voltar a isso. E não só isso, mas lembra dos ídolos que havia no seu coração. Coisas que o Senhor foi tirando aos poucos e que impediam a sua relação com Ele. Eram ídolos falsos, eram deuses falsos. Às vezes você depositava a sua esperança em uma imagem, às vezes você depositava a sua esperança em você mesmo, às vezes você depositava a sua esperança no seu emprego, às vezes você depositava a esperança no governo, às vezes você depositava a esperança numa pessoa amada, mas de repente você descobre que você se relaciona com Deus, que pode fazer com que a plenitude dos tempos aconteça, que manipula o aqui e o agora, o espaço e o tempo, para cumprir a vontade dEle, para que pessoas sejam salvas. E você descobre, eu não preciso de ídolo, eu não preciso de outros deuses, eu tenho esse Deus, e esse Deus é o meu Pai. Aí ele diz, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Olha, ele está dizendo aos Gálatas, mas vocês agora conhecem a Deus, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Melhor, não é que vocês conhecem a Deus, é que Deus conhece vocês. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que não fomos nós que demos o passo para conhecer Deus. Não foi você que deu o passo para se aproximar de Deus. Não foram os Gálatas que deram o passo para conhecer Deus. Foi Deus que deu o passo para conhecer você. Foi Deus que se fez conhecido a você. Porque se Deus continuasse oculto, você nunca poderia conhecê-lo. Então ele se manifesta, ele se apresenta e diz, sou Deus e sou Pai. E é assim que eu quero me relacionar com você, como pai. Você não precisa mais viver nesses pensamentos elementares, no beabá, na vida de criancinha. Não precisa mais viver no ritualismo. Não precisa mais viver guardando dias sagrados. Não precisa mais viver guardando algum tipo de alimento específico. Se privando de um tipo de alimento específico. Não. Agora, vocês têm Deus. E por que vocês estão voltando a esses princípios elementares tão fracos, sem poder? Porque se você comparar o poder de Deus que governa e controla todas as coisas, você fica abismado. E você começa a pensar, esse Deus que controla o mundo é o meu Pai? Esse Deus que controla todas as coisas me ama como filho, me fez herdeiro de todas as coisas? Então por que você está voltando? Essa é a pergunta de Paulo aos Gálatas. Olha só, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês querem ser escravizados outra vez? Vocês já ouviram histórias de pessoas que entram na igreja, elas têm uma relação com Cristo, elas desenvolvem uma caminhada com Cristo, mas de repente a vida muda. De repente ela desanima, a vida já não é mais como antigamente. A relação dela com Deus já não é mais como antigamente. Ela já não ama mais como antigamente. Ela já não tem mais o prazer na fé como antigamente. Está esfriando no coração. Aí ela começa a criar mecanismos. Eu vou ao culto e está bom. Eu participo do culto e está bom. Eu nem me importo mais com as pessoas, sabe? Eu nem quero mais participar com as outras pessoas. Eu só vou no culto e saio rapidinho. Mas
Eu não quero me preocupar com as outras pessoas porque eu não quero compartilhar o que Deus tem me dado com elas. Para quê? Para quê? Aí se umas pessoas tentam conquistar Deus, dando dízimo e oferta, outras pessoas tendem a negar a espiritualidade dos dízimos e das ofertas e não conseguem perceber a dureza do seu coração em não doar, em não dar, em não participar, em não amar, em não contribuir. E não percebem o quanto estão se afastando de Deus, não por dar ou deixar de dar, mas pelo princípio. Ah, irmãos, como nós temos a capacidade de nos afastar tão facilmente daquilo que Deus nos chamou e nos tornamos escravizados. Escravizados por uma mentalidade religiosa, pequena, fraca e sem poder. Achando que está tudo bem. Aí Paulo continua. Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. É isso. Isso se tornou a religião de vocês. Isso se tornou a fé de vocês. A fé de vocês se tornou só vir à igreja. Só participar de alguns dias especiais. A fé de vocês se tornou apenas algumas ocasiões especiais. Específicas. É só o domingo à noite. É só essa religiosidade fria, parca, vazia, pequena. Não existe mais a pulsação do fervor dentro do coração de vocês. E ele fala: temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Aqui ele manifesta o coração pastoral dele. É o coração daquele pastor que realmente ama as pessoas. E que dói, depois de tanto tempo de doação, depois de tanto tempo de busca, de fervor, depois de tanto tempo em que ensina e se esmera a ensinar, percebe as pessoas voltando. E aquilo dói no coração dele, porque é como se fosse um aborto. Onde ele espera tanto que aquela criança nasça, se forme, cresça e Cristo seja formado nela. Mas aí de repente ele percebe que aquilo está voltando tudo atrás. A dor que vem no coração é como se fosse um aborto, porque ela está percebendo que uma vida está se perdendo. Esse é o tipo de vida que nós tínhamos antes. Mas nós precisamos, irmãos, depois que experimentamos a conversão, não voltar àquilo que éramos antes, mas prosseguir e demonstrar um coração convertido de fato. E aí Paulo começa a usar a sua própria experiência para mostrar àqueles irmãos alguns conceitos, não todos, mas alguns conceitos sobre um coração verdadeiramente convertido. Olha só, ele diz: eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabe, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. É que é uma súplica constante, é um desejo constante de Paulo falar: por favor, pelo amor de Deus, escuta o que eu estou falando. Escuta. Ouve o que eu estou falando, por favor. Esse é o pedido dele. Para de endurecer o coração. Ouve a voz do Espírito. Você já está longe há tanto tempo, você já está fazendo o que é errado há tanto tempo. Volta. Eu me fiz um de vocês. Agora vocês precisam se fazer como eu. O que ele está falando? Olha, antes eu estava debaixo da lei, eu seguiria todas essas regras que esse povo está dizendo para vocês que é necessário para vocês se relacionarem com Deus, guardar dias sagrados, vocês se absterem de alimentos, tudo isso eu fazia. Mas eu me fiz como vocês, eu me livrei de tudo isso, eu me tornei maduro. Mas agora vocês estão se fazendo como eu era antigamente.
se façam agora como eu sou, se façam livres, parem de voltar aos grilhões, à escravidão, voltem à liberdade. Esse é o chamado de Paulo. E ele vai dizer, vocês sabem como foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Um coração convertido, irmãos, não é só alguém que tem a intenção de chamar as pessoas de volta, mas ele é comprometido com o anúncio do evangelho. A pessoa que tem um coração convertido, ela está comprometida com o anúncio do evangelho. Olha o que Paulo diz. Paulo estava provavelmente em Perge, na Panfilha, e ali é uma região alagadiça, tem muitos mosquitos de malária e outros que causam doenças graves, principalmente para aquela época, né? E que dão uma dor de cabeça muito intensa. E Paulo ficou muito mal. Nós não sabemos se foi por isso, mas Paulo teve uma doença. E essa doença afetou a visão de Paulo. E Paulo, ele entra na Galácia justamente por causa desse problema de visão. E é uma coisa muito séria. Muito séria. É uma doença muito séria. Porque a visão de Paulo nunca mais vai ser a mesma depois dessa doença. Nunca mais. Ele vai precisar escrever muitas cartas por meio de um amanuense. Ou seja, de uma outra pessoa que escrevia para ele. Silvano ou Silas fazia a escrita das cartas de Paulo. E aí, ele está dizendo, olha, eu estava mal. É como o Denner com a cabeça enfaixada tocando aqui hoje. Eu estava mal. Mas olha, eu tenho um compromisso. Independente do que eu estou sofrendo, independente do que eu estou passando, eu vou anunciar. E daquela doença dele, mas do seu compromisso, surgiu uma igreja. Nasceu uma igreja. Porque ele estava mal, mas estava pregando. Ele estava com problema, mas estava pregando. Ele estava com dificuldade, mas estava pregando. Porque ele tinha um compromisso com o evangelho. Nós temos tudo, às vezes, tudo que Deus nos dá. E nós somos incapazes, às vezes, de comunicar o evangelho à pessoa próxima da gente. De falar a respeito do amor de Jesus, de ter essa mesma intencionalidade de Paulo, de tocar o coração das pessoas e mudar a vida delas, a existência por meio do anúncio do evangelho, porque nós acreditamos às vezes que as pessoas vão mudar simplesmente porque elas vão crescer financeiramente, ou porque elas vão se adequar na vida e na jornada, quando elas tiverem uma família, ou quando elas tiverem filhos. Não, ninguém muda a não ser pelo poder do evangelho de Cristo. Só por meio desse evangelho que as pessoas mudam, mas nós perdemos o amor por esse poder. Ele vai continuar. Embora a minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Um coração convertido reconhece o que as pessoas fazem por ele. Reconhecimento e gratidão é algo que precisa fazer parte do coração de um convertido a Jesus. Ele está falando aqui, olha, vocês me trataram tão bem. E mesmo que essa minha doença foi uma provação para vocês. Aqui o intuito talvez seja que aquilo foi tão sério que chegou a desfigurar a face de Paulo. Desfigurar de tal maneira que as pessoas, ao olharem para Paulo, não queriam estar perto de Paulo. Por isso ele vai usar que vocês não me desprezaram. A palavra aqui traduzida por desprezo seria melhor traduzida, vocês não me cuspiram fora. Pelo contrário, vocês me acolheram. Eu agradeço a vocês por isso. Mas ele continua dizendo, como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Vocês me acolheram como alguém que anunciava o evangelho, como alguém que realmente estava comprometido com o evangelho, como alguém que realmente tinha uma mensagem de Deus para vocês. O que aconteceu com a alegria de vocês? É a pergunta dele.
que aconteceu com essa alegria que nós tínhamos da nossa relação? O que aconteceu? Ele vai dizer, tenho certeza que se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para doá-los a mim. Ele está falando, olha, o meu problema era de visão. Se fosse possível, vocês estavam tão dispostos a me abençoar, que vocês arrancariam os próprios olhos. Irmãos, se tem uma coisa que toca forte nas nossas vidas, é o nosso egoísmo. A capacidade que nós temos de trancar o nosso coração para fazer o bem ao próximo. Nós temos tantas desculpas para não nos doar e para não doar aquilo que Deus nos dá. Nós temos tanta facilidade de trancar o nosso coração. Nós fazemos isso por motivos errados. Se for para poder fazer uma barganha com Deus, as pessoas estão dispostas a doar. Se for para poder ter mais, olha, dá o dízimo que você vai ter mais, as pessoas estão dispostas a doar. Tudo por causa do ego, tudo por causa da ganância. Não é esse o motivo. O motivo da nossa doação é por amor, por gratidão e generosidade. Só por isso. Se nós perdermos isso, não adianta doar. Não precisa doar. Sabe por quê? Porque se você doar porque você tem medo do devorador, do cortador, do migrador, como muitas vezes as pessoas têm, não precisa ter medo. Ele não precisa roubar mais nada de você. Ele já roubou seu coração. Ele já trancou seu coração. O evangelho já está endurecido, seco, enrijecido. Porque evangelho é isso. Evangelho é compartilhar quem somos e o que temos. Isso é comunhão. Faz parte da vida com Deus. Aí ele vai dizer, tornei-me inimigo de vocês? Por lhes dizer a verdade? O coração convertido, ele é comprometido com a verdade. Ele está falando, olha, eu estou falando a verdade para vocês. Eu estou sendo duro desde o início da carta com vocês. Mas é a verdade. E a verdade significa amor. Eu sei que pode estar doendo, ele está falando. Mas não me façam inimigo. Não me façam inimigo de vocês, porque eu estou falando a verdade. É o contrário daqueles que estavam tentando deturpar a palavra de Deus. Olha só, esses homens faziam o contrário. Os que fazem tanto esforço para agradá-los, não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. Ele está dizendo, aqueles que bajulam vocês, que não estão comprometidos com a verdade, eles querem afastar vocês de mim. Porque à medida que afastam vocês de mim, eles vão conseguir arrancar de vocês o que vocês têm. É como muita coisa que acontece hoje, irmãos, nas igrejas. É tanta bajulação, é tanta coisa que existe, que onde não é pregado o evangelho, simplesmente para poder tirar do povo que o povo tem. Pelas motivações mais erradas e mais escusas, o povo dá. Mas não dá pelo motivo certo. Não participa pelo motivo certo. Por fim, ele vai dizer assim, é bom sempre serem zelosos do bem, não apenas quando eu estou presente. Vocês cuidaram de mim. Foi muito bom, foi muito legal. Mas vocês deveriam cuidar de mim quando eu estou ausente também. Porque estão falando mal de mim. Sabe? E estão levando vocês para longe de mim. E vocês deveriam me defender. E vocês, mais do que isso, deveriam defender o evangelho que eu preguei para vocês. E não deveriam passar para outro evangelho tão rapidamente. Por fim, ele acaba.
Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. E aqui, como eu disse, eu queria falar um pouco sobre gravidez. Gravidez é coisa de mãe. Mas não é só de mãe. Mãe é mãe. Mas mãe também é metáfora. Mãe também é metáfora. E quando mãe é metáfora, homem pode ser mãe. Porque é isso que Paulo está falando aqui. Quando mãe é metáfora, homem também pode ter filho. Homem também pode gerar. E aí eu quero trabalhar com vocês aqui 4 verbos. 4 verbos da maternidade. O primeiro verbo da maternidade é a concepção. É conceber. A mulher, ela concebe. O que é conceber? Conceber é quando alguém diferente, um ser diferente, vem e coloca dentro de você uma semente que vai crescer. É isso. Isso é conceber. E não concebe só mulher. Mulher concebe e se torna mãe. Mas mãe também é metáfora. E conceber também é metáfora. Olha, gente, o que mais tem na igreja é gente estéril. É gente que não concebe. E tem tanta gente na Bíblia que concebeu, porque antes do filho ser filho, ele é uma ideia. Antes do filho ser filho, ele é um pensamento, ele é um valor. Ele é algo que cresce aqui, e aí vai crescendo aqui. E à medida que ele cresce aqui, vai tornando isso sentimento, isso vai tornando vida, isso vai gerando relação. E gente, Deus, esse ser de fora, que geralmente vem e coloca semente para crescer dentro da gente. Ele coloca uma semente da ideia, como ele colocou a semente de ideia dentro de Paulo. Paulo, maluco, pode sair de Jerusalém e vai ganhar o mundo, Paulo. Que ideia maluca é essa? É uma semente. Paulo engravidou. Paulo concebeu essa ideia. É um cara, Davi, diante de um gigante Golias. E aí, ele vendo aquele gigante falando mal do exército de Israel, e Deus pergunta para ele: ô Davi, quer engravidar? Engravidar do que, Senhor? Você pode vencer esse gigante, cara. Como, Senhor? Eu não consigo nem vestir a armadura. Pega fundo em uma pedra. É só isso que você precisa. E Davi vai lá, pá! Mata o gigante. Moisés! Ô Moisés, você está aí no monte, Moisés. Você está fugindo de Faraó. Sim, é o homem mais poderoso do mundo. E aí, Moisés, quer engravidar? Engravidar do que, Senhor? Você pode tirar 2 milhões de escravos da maior potência mundial e fazer deles um povo. Não, Senhor, que isso? Eu sou apenas um cara que não sei nem falar. Mas Moisés, se eu colocar isso no seu coração, se você engravidar, você pode. Não é assim, gente, que acontece. Não é assim que acontece conosco. Nós precisamos sonhar sonhos de Deus. Engravidar com sonhos de Deus. E se nós concebemos, o primeiro verbo, o segundo verbo é... esqueci. Vou lembrar. O segundo verbo é gestar. É porque era bonito demais. É gestar. A mulher precisa, sabe, ela concebe e ela vai gestando. Aquela vida, aquele corpo estranho, aquele ser, começa a crescer dentro dela. Começa a se ajeitar dentro dela. O corpo dela começa a mudar. A vida dela começa a mudar. E sabe de uma coisa? Ela começa a ter incômodo. Dificuldade de respirar, sentar, já não consegue andar mais do mesmo jeito. Ela começa a ter um monte de dificuldades. Mas pergunta se ela deixa de amar aquela criança porque ela está tendo dificuldade. Sonhar sonhos de Deus é assim. As pessoas começam a crescer, os sonhos começam a crescer dentro da gente. A gente começa a sonhar com pessoas, a gente começa a sonhar por pessoas. O grande problema nosso hoje em dia é que a gente engravida de sonhos para mais sonhos para nós mesmos, né?
Deixa eu falar, você não consegue engravidar de si mesmo. Você só consegue engravidar de outro. De outro ser. Quando você engravida de Deus, você não engravida por você e para você. Você tem que engravidar para outro e por outro. Tem a ver com a vida de outra pessoa e não a sua. Você vai ser incomodado, você vai ser incomodado, sabe, ficar desajeitado muitas vezes. Passar por dificuldades, mas se você engravida de Deus, você vai amar. O terceiro verbo é parir. Você concebe, você vai gestar e depois você vai parir. Tem que pôr para fora, tem que nascer. Começou a sonhar o sonho de Deus, você tem que fazer com que isso aconteça. Moisés, a coisa vai ser difícil, Moisés, eu sei, mas vai acontecer. Você vai fazer com que esse povo ultrapasse o Mar Vermelho. E se for preciso, eu abro o Mar Vermelho e você vai estabelecer esse povo como meu povo, como eu te prometi. Tem que nascer, o sonho tem que acontecer. O problema é que, por causa das dificuldades, as pessoas até iniciam com boas intenções. Têm boa vontade, começam a sonhar os sonhos de Deus. Mas quando vem as dificuldades, as primeiras dificuldades, ela aborta. Ah não, esse negócio é difícil demais, incomoda demais. Vou tomar uma pílula espiritual e vou abortar. Porque isso dá problema demais. Não. Se Deus coloca um sonho no coração, esse sonho precisa crescer, precisa nascer. E depois de nascer, vem o quarto verbo, que está aí no seu texto, que Paulo usa isso. Formar. Mãe é mãe a vida toda. Pai é pai a vida toda. Cuida, zela, e tem um objetivo: levar o filho à maturidade. Levar o filho a alcançar maturidade. Essa é a diferença dos pais de hoje. Porque os pais de hoje querem levar o filho para a felicidade. E na busca de levar os filhos para a felicidade, a única coisa que eles estão gerando nos filhos são filhos mimados. Cheios de vontades que não podem ser satisfeitas e tornando os filhos em homens e mulheres frustrados com a vida. Por quê? Relação de pai com filho não é para levar filho à felicidade. Relação de pai com filho é para levar filho à maturidade. E assim nós fazemos com sonhos que Deus nos faz conceber. Gerar, parir, e então se estruturar, se organizar, formar. Nós levamos pessoas a se formarem. Nós levamos igrejas a se formarem. Nós levamos povos aos pés de Cristo. Nós precisamos sonhar sonhos de Deus. O problema da igreja é que a igreja está estéril. Poucas pessoas estão sonhando. Como o mundo hoje. Porque o mundo hoje não quer mais filhos. Porque mulher não quer mais filho. Porque o homem não quer mais filho. Porque não querem ter problemas. Vamos pensar em filho? Vamos pensar em filho depois dos 30 e poucos, 40 anos. Tipo assim, né? Já passei a meia-idade, aí agora, seja o que Deus quiser. Filho novo só vai tirar o prazer da vida. A Bíblia fala que filho é bênção de Deus. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Metaforicamente, bem-aventurados os homens também que sonham sonhos de Deus, que engravidam sonhos de Deus, que têm filhos que são filhos de Deus. E aí, vamos voltar lá no início do texto, vindo à plenitude dos tempos. Deus mandou seu filho, nascido de mulher. Maria, você é só uma menina. Mas é o seguinte, quer engravidar? Como, Senhor? Eu tenho uma ideia, Maria. Maria, o Espírito Santo virá sobre você.
e o poder do Altíssimo te envolverá. E o ente que será gerado no seu ventre será chamado Filho de Deus. Poxa, irmãos, está faltando Maria, está faltando gente que acredita como Maria, está faltando gente que sabe que Deus é poderoso para sustentar as suas promessas como Maria, uma menina. Está faltando gente que quer engravidar como Maria, para poder parir sonhos de Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça por isso, porque um coração convertido não pode ser estéril. O coração convertido tem que gerar fruto, filho. E ele acaba, o último versículo. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o tom de voz, pois estou perplexo quanto vocês. Ele fala, olha, eu queria estar agora com vocês e não falar tão duro. Queria poder estar aí, abraçar vocês, mudando o tom de voz. Mas olha, quando eu fico sabendo o que está acontecendo, eu fico perplexo. Eu perco o chão. Eu sinto a dor do pastor que vê as pessoas agindo tão demasiadamente egoístas, voltadas para si mesmas e se afastando de Cristo. E isso dói em mim. Isso dói em mim. Essa é a mensagem de Paulo para nós hoje. Nós podemos ser convertidos, e devemos, verdadeiramente, a Cristo, não a uma religião. Não devemos voltar ao passado, aos ídolos do passado, à maneira de viver do passado. Devemos ter verdadeiramente um coração convertido, e esse coração precisa gerar fruto. Que Deus nos abençoe e nos faça frutificar. Amém? Deus abençoe, vamos ficar de pé.